Existe um cômodo na sua casa que vai determinar a sua eternidade. Não é a sua sala onde você se reúne com amigos. Não é a sua cozinha onde você parte o pão. Mas uma câmara secreta, uma sala de guerra, onde você encontra Deus sozinho. E aqui está a verdade desconfortável. A maioria dos cristãos nunca realmente entrou nela. Eles conhecem o endereço. Passam pela porta todos os dias. Mas nunca cruzaram a soleira daquele espaço sagrado, onde a pretensão morre e a alma fica nua diante do Todo-Poderoso. A diferença entre um verdadeiro cristão e uma pessoa religiosa não está na frequência aos cultos de domingo ou no conhecimento teológico. Ela é descoberta no lugar secreto onde nenhum olho humano pode ver e nenhum ouvido pode ouvir, exceto aquele que mais importa. Antes de começarmos, deixe um comentário agora mesmo nos dizendo de qual cidade você está assistindo. Queremos ver até onde essa mensagem viaja. E se você ainda não se inscreveu, aperte esse botão agora. Este canal existe para despertar cristãos adormecidos e acender fogo santo em corações que esfriaram. Agora, antes de mergulharmos na sabedoria de Spurgeon, tenho uma pergunta para você. O seu conhecimento sobre Deus é maior do que a sua intimidade com Ele? Muitos de nós somos teólogos no YouTube, mas somos estranhos na sala de guerra. Quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e derramou seu coração diante de Deus sem pressa, sem agenda, sem fingimento? Esta mensagem não é para os que querem apenas informação. É para os que estão famintos por transformação. Prepare seu coração. O que você está prestes a ouvir pode incomodar sua consciência, mas também pode salvar sua alma. Agora, vamos ouvir o sermão. Meus queridos amigos, vivemos em uma era de atividade religiosa sem vitalidade espiritual. Uma época de profissão cristã sem posse cristã. Um tempo em que a igreja está cheia de pessoas que conhecem a linguagem de Sião, mas nunca provaram o pão do céu. E se eu tivesse que colocar meu dedo sobre a única distinção que separa o trigo do joio, o genuíno do falso, os vivos dos mortos, seria esta: a vida secreta de oração. Mostre-me o closet de oração de uma pessoa, e eu lhe mostrarei sua alma. Revele-me a condição de sua comunhão com Deus quando ninguém mais está olhando, e eu lhe direi se ela está destinada à glória ou apenas fingindo religião até que a cortina caia e a eternidade revele o que o tempo escondeu. Veja, existem multidões que oram em público, mas nunca em particular. Eles podem eloquentemente liderar uma congregação em oração, suas palavras fluindo como mel de seus lábios, sua teologia sólida e sua retórica impressionante. Mas quando as portas da igreja fecham e a multidão se dispersa, quando eles retornam para suas casas e enfrentam o silêncio de seus próprios quartos, há silêncio. Não o silêncio da santa contemplação, mas o silêncio de uma alma morta que não tem conversa real com o Deus vivo. Estes são aqueles que aprenderam a forma, mas nunca descobriram o poder, que têm a aparência de piedade enquanto negam a própria força que torna a piedade possível. Oh, quão diferente é o verdadeiro cristão! O crente genuíno pode tropeçar em suas palavras na oração pública, pode não ter as frases refinadas e a precisão teológica que impressionam os homens, mas quando fecha a porta e cai de joelhos em segredo, há uma transação que ocorre entre sua alma e seu Salvador que toda a eloquência do mundo jamais poderia replicar. Lá, naquele lugar escondido, eles lutam com Deus como Jacó em Peniel. Lá derramam seus corações como água diante do Senhor. Lá a máscara cai, a pretensão morre, e a pessoa real, com todas as suas dúvidas, medos, pecados e necessidade desesperada, clama ao único que pode verdadeiramente ajudar. Eu lhe digo solenemente, o closet de oração é o teste da realidade. É a fornalha que revela se sua fé é ouro ou apenas madeira dourada. É o lugar onde sua verdadeira temperatura espiritual é medida.
não pelo termômetro da opinião humana ou atividade religiosa, mas pelo olhar penetrante do próprio Deus, que vê em segredo e sabe se o fogo em sua alma queima quente ou se tornou frio como a sepultura. E eu preciso lhe perguntar, com toda a solenidade de alguém que estará diante do tribunal de Cristo para prestar contas, qual é o estado da sua vida secreta de oração? Quando você está sozinho com Deus, quando não há testemunhas para aplaudir sua espiritualidade, quando não há reputação a defender e nenhuma imagem a manter, o que acontece? Você se encontra com Deus ou apenas pensa em se encontrar com Deus? Você ora ou simplesmente pretende orar? Você comunga com o Todo-Poderoso ou você passa rapidamente por algumas palavras mecânicas e então corre de volta para seus ídolos? A pessoa religiosa ora quando é conveniente, quando se encaixa na sua agenda, quando se sente particularmente espiritual ou está enfrentando uma crise que a leva de joelhos em desespero. Mas o verdadeiro cristão ora porque precisa, porque sua alma anseia por Deus, como o cervo anseia pela água, porque provaram e viram que o Senhor é bom e não podem suportar ficar muito tempo longe de sua presença. A pessoa religiosa vê a oração como um dever a ser cumprido, uma obrigação a ser atendida, uma caixinha a ser marcada em sua lista espiritual de tarefas. Mas o verdadeiro cristão vê a oração como o próprio fôlego de sua alma, tão necessária para sua vida espiritual quanto o ar é para sua vida natural, como o meio pelo qual se aproxima da fonte de toda alegria, paz e força. Considere o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Embora ele fosse o Filho de Deus, coigual e coeterno com o Pai, embora possuísse todo o poder no céu e na terra, qual era seu costume? Ele negligenciou a oração secreta por causa de sua natureza divina? Ele abriu mão da comunhão com o Pai porque tinha um ministério importante a cumprir? Longe disso. Os evangelhos nos dizem que ele levantava muito antes do dia e partia para um lugar solitário para orar. Ele passava noites inteiras em oração a Deus. Ele se retirava para lugares isolados para comungar com seu Pai. E se o Filho de Deus, sem pecado, a segunda pessoa da bendita Trindade, achou necessário manter uma vida de oração secreta tão fervorosa, quanto mais nós, que somos pecadores, fracos e rebeldes, precisamos desesperadamente dessa mesma comunhão com o céu. No entanto, aqui é onde o falso se revela. A pessoa religiosa estuda Jesus como um assunto teológico, mas não o segue como um exemplo prático. Eles admiram sua vida de oração em teoria, enquanto negligenciam a sua própria na prática. Eles escrevem artigos sobre os hábitos devocionais de Cristo, enquanto seus próprios hábitos devocionais são praticamente inexistentes. Eles podem citar os versículos sobre oração, podem citar as estatísticas sobre quantas vezes Jesus orou, podem pregar sermões eloquentes sobre a importância da comunhão com Deus, mas seus próprios closets estão frios e seus próprios altares estão empoeirados de desuso. Esta é a tragédia da profissão religiosa sem posse espiritual. Conhecimento sem prática, teoria sem realidade, luz sem calor. O verdadeiro cristão, por outro lado, vê em Jesus não meramente um objeto de estudo, mas um padrão a seguir. Não meramente uma doutrina a defender, mas uma vida a imitar. Quando leem que Jesus orou, são levados aos seus próprios joelhos. Quando veem que ele encontrou força na comunhão com o Pai, buscam essa mesma força em seu próprio lugar secreto. Quando observam que ele não poderia enfrentar a cruz sem primeiro agonizar no jardim do Getsêmani, entendem que eles também não podem enfrentar suas próprias provações menores sem primeiro estar a sós com Deus em oração. O exemplo de Cristo se torna não um fardo,
mas um convite abençoado, não um padrão que condena, mas um padrão que inspira, não um ideal distante, mas uma realidade presente na qual podem entrar pela graça através da fé. Mas vamos sondar ainda mais fundo nesta distinção vital. A vida secreta de oração separa os verdadeiros cristãos das pessoas religiosas, porque revela o verdadeiro tesouro do coração. Jesus disse que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O tesouro da pessoa religiosa é sua reputação entre os homens, seu status na igreja, sua imagem como pessoa espiritual. Portanto, seu coração está ocupado em manter essa imagem, em ser visto pelos outros, em receber o louvor e a admiração de seus pares. Eles oram em público porque há uma audiência para testemunhar sua suposta devoção. Eles falam de coisas espirituais porque isso melhora sua reputação. Eles se envolvem em atividades religiosas porque isso lhes confere respeito, mas em segredo, quando nenhum olho humano pode ver e nenhum ouvido humano pode ouvir, são revelados pelo que realmente são. Amantes de si mesmos em vez de amantes de Deus, adoradores de sua própria imagem em vez de adoradores do Altíssimo. O tesouro do verdadeiro cristão, no entanto, é o próprio Cristo. Seu coração é cativado pela beleza do Senhor, arrebatado pela glória de sua pessoa, satisfeito pelas riquezas de sua graça. Portanto, eles o buscam não quando é conveniente ou benéfico para sua reputação, mas sempre que podem se afastar do barulho e da agitação da vida para estar a sós com aquele que sua alma ama. Eles são como o comerciante que busca pérolas finas, que, tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para obtê-la. Eles descobriram que uma hora a sós com Deus em segredo vale mais do que uma vida inteira de atividade religiosa que nunca toca o coração da realidade divina. Eles aprenderam que a aprovação do céu importa infinitamente mais do que o aplauso da terra, que o sorriso de Deus sobre sua alma no lugar secreto traz mais alegria do que todas as honras que os homens poderiam conceder. E o que acontece naquele lugar secreto de oração que é tão transformador, tão poderoso, tão essencial para a vida cristã? Primeiro, a confissão real, honesta, completa do pecado. Não o vago reconhecimento geral de indignidade que podemos fazer em público, mas o reconhecimento específico, detalhado, de coração partido de pecados particulares que entristeceram o Espírito Santo e feriram o coração de Cristo. Em segredo, podemos nomear nossos pecados sem medo do julgamento dos outros. Podemos expor a escuridão que espreita nos cantos de nossos corações sem nos preocuparmos com nossa reputação. Podemos ser completamente transparentes diante de Deus, não retendo nada, não escondendo nada, não desculpando nada, mas expondo toda a extensão de nossa culpa e corrupção. A pessoa religiosa nunca faz isso. Ela não pode se dar ao luxo de ser verdadeiramente honesta sobre seu pecado, porque toda a sua estrutura religiosa é construída sobre manter uma imagem de justiça diante dos outros. Admitir a profundidade de sua depravação, a extensão de sua hipocrisia, a magnitude de sua pobreza espiritual, seria destruir o próprio fundamento de sua identidade religiosa. Então, eles se envolvem no que pode ser chamado de confissão controlada, admitindo pecado suficiente para parecer humilde, enquanto cuidadosamente ocultam o pior de suas transgressões, reconhecendo pecaminosidade geral, enquanto evitam culpa específica, pedindo perdão em termos amplos, enquanto nunca realmente se arrependem de ofensas particulares. Mas o verdadeiro cristão, no lugar secreto, se prostra diante de um Deus santo e confessa tudo. Não escondem nada, porque entendem que Deus já sabe tudo de qualquer maneira, e que o caminho para a purificação não passa pela negação ou minimização, mas pela revelação completa e genuíno arrependimento.
Eles experimentam o que Davi experimentou quando escreveu: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eles descobrem que o lugar secreto de oração não é apenas onde o pecado é confessado, mas onde o perdão é experimentado, onde o fardo da culpa é levantado, onde a consciência é limpa, onde a alma é lavada no sangue do Cordeiro e emerge branca como a neve. Segundo, no lugar secreto de oração, a petição sincera, específica, persistente. O verdadeiro cristão vem diante de Deus não com pedidos vagos e desejos gerais, mas com necessidades definidas e fardos particulares. Eles suplicam pela salvação de almas específicas cujos nomes estão gravados em seus corações. Eles clamam por libertação de tentações específicas que os enredaram. Eles pedem sabedoria em relação a decisões específicas que estão diante deles. Eles intercedem por situações específicas que sobrecarregam seus espíritos. Suas orações não são as repetições vazias de frases sem sentido, mas os clamores sinceros de uma alma que passou a depender completamente de Deus para tudo. As orações da pessoa religiosa, por outro lado, muitas vezes não passam de jargão religioso amarrado em padrões familiares. Eles oram porque é esperado, não porque esperam algo de suas orações. Fazem pedidos porque é isso que se faz na oração, não porque acreditam que esses pedidos serão realmente atendidos. Falam palavras a Deus, mas não se comunicam realmente com Deus, não comungam verdadeiramente com Ele, não engajam realmente seus corações na transação de fé que a verdadeira oração requer. Suas orações são como cartas endereçadas, mas nunca enviadas, como batidas em uma porta que eles não acreditam que jamais se abrirá, como gritos enviados para um vazio onde não esperam resposta. Mas quão diferente quando o verdadeiro cristão ora em segredo. Há uma expectativa, uma fé, uma confiança segura de que Deus ouve e Deus responde. Eles podem não sempre receber o que pedem na forma exata que solicitam, mas sabem com certeza que suas orações são ouvidas, que importam para Deus, que movem a mão que move o mundo. Eles experimentaram oração respondida muitas vezes para duvidar disso. Viram Deus agir em resposta às suas intercessões secretas, muitas vezes para descartar como coincidência. Testemunharam o poder da oração para mudar circunstâncias, transformar corações, realizar o que o esforço humano nunca poderia alcançar. Então eles oram com ousadia, com persistência, com fé inabalável de que o Deus que prometeu ouvir de fato ouvirá. E o Deus que tem poder para responder de fato responderá. Terceiro, no lugar secreto de oração, a comunhão doce, íntima, transformadora com o Deus vivo. Este é talvez o propósito mais alto e santo da oração secreta, transcendendo até mesmo a confissão e a petição. É simplesmente estar com Deus, desfrutar de sua presença, banhar-se em seu amor, descansar em seu abraço. É o que o salmista quis dizer quando escreveu: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É o que motivou os filhos de Coré a declarar: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outra parte. É o que fez Moisés suplicar: rogo-te que me mostres a tua glória. E o que fez Paulo considerar tudo como perda comparado ao valor incomparável de conhecer a Cristo Jesus, seu Senhor. A pessoa religiosa nada sabe disso. Nunca experimentou a alegria avassaladora de simplesmente estar na presença de Deus. Nunca sentiram suas almas derreterem de amor por Cristo. Nunca souberam o que é estar tão envolvido em comunhão com o Eterno que o tempo parece parar e o mundo desaparece. Sua religião é toda transação e nenhum relacionamento, todo dever e nenhum deleite, toda obrigação e nenhum afeto. Eles se relacionam com Deus como um servo com um mestre distante,
não como uma criança com um pai amoroso, não como uma noiva com seu amado, não como um amigo com um amigo que é mais chegado que um irmão. Mas o verdadeiro cristão descobriu o segredo que transforma tudo. Deus não deve ser meramente obedecido ou servido ou temido. Ele deve ser desfrutado. Ele deve ser amado com todo o coração, alma, mente e força. Ele deve ser apreciado como o principal tesouro e a maior alegria da alma. E esta descoberta acontece principalmente no lugar secreto, quando fechamos a porta e fechamos o mundo e silenciamos o barulho de nossos próprios pensamentos e simplesmente esperamos em Deus até que Ele se manifeste a nós de maneiras que fazem nossos corações arderem dentro de nós e nossas almas clamarem: é bom estar aqui. Eu preciso lhe perguntar novamente, meus queridos amigos, qual é o estado da sua vida secreta de oração? Não suas orações públicas, não suas atividades religiosas, não seu conhecimento teológico, mas sua comunhão real, privada, pessoal com Deus quando ninguém mais está por perto. Você tem um lugar secreto onde se encontra regularmente com Deus? Você tem horários marcados, quando se retira do mundo para estar a sós com seu Criador? Você sabe o que é lutar em oração até que a bênção venha, chorar diante de Deus sobre seus pecados e os pecados dos outros, derramar seu coração em intercessão até não ter mais palavras, simplesmente sentar em silêncio e banhar-se na presença do Santo? Se você não sabe, então devo lhe dizer claramente: você pode ser religioso, mas ainda não é um verdadeiro cristão, no sentido mais pleno dessa palavra. Você pode ter uma forma de piedade, mas está negando seu poder. Você pode estar fazendo os movimentos, mas ainda não entrou na realidade. Você pode conhecer sobre Deus, mas ainda não conhece verdadeiramente a Deus. E toda a sua atividade religiosa, toda a sua frequência à igreja, todo o seu conhecimento teológico, todo o seu comportamento moral não podem substituir esta única coisa essencial: um relacionamento vivo, vital, diário com Deus, que é nutrido e mantido no lugar secreto de oração. Mas talvez você já tenha tido uma vida de oração assim e ela esfriou. Talvez houve um tempo em que você se levantava cedo para se encontrar com Deus, quando valorizava seu lugar secreto, quando a oração era o deleite de sua alma e a força de sua vida. Mas em algum lugar ao longo do caminho, outras coisas invadiram. Os cuidados deste mundo, o engano das riquezas, o desejo por outras coisas entraram e sufocaram a palavra. O primeiro amor se apagou. O fogo que uma vez queimou tão brilhantemente em seu coração começou a fumegar. E agora, se você for honesto, deve admitir que sua vida secreta de oração é uma sombra do que foi, que você deixou seu primeiro amor, que abandonou o lugar onde uma vez se encontrou com Deus com tanta alegria e antecipação. Se este é você, então ouça a palavra do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Retorne ao seu lugar secreto, reacenda o fogo, retome a conversa. Deus não se afastou de você, você é quem se afastou dele, mas ele está pronto para recebê-lo de volta, para restaurar a alegria de sua salvação, para renovar a intimidade que você conheceu. A porta do lugar secreto ainda está aberta. O convite ainda se estende. O Deus que se encontrou com você lá antes ainda espera para se encontrar com você lá novamente. Mas você precisa retornar. Você precisa se arrepender de sua negligência. Você precisa tomar a decisão de, mais uma vez, priorizar o que mais importa. Comunhão com o Deus vivo, no lugar secreto, onde o verdadeiro cristianismo é forjado e a falsa religião é exposta. Deixe-me alertá-lo sobre as consequências de negligenciar a oração secreta. Sem ela, você gradualmente se tornará endurecido para as coisas espirituais. Sua consciência ficará embotada.
Seu amor por Cristo esfriará, seu zelo pelas almas diminuirá, seu discernimento falhará, sua força para resistir à tentação enfraquecerá. Você pode manter a forma externa de religião por um tempo, mas a realidade interna lentamente se esvairá até que você não seja nada além de um túmulo caiado, bonito por fora, mas cheio de ossos de mortos por dentro. Você se tornará como a igreja de Laodiceia, nem frio nem quente, mas morno, pensando estar rico e enriquecido e sem necessidade de nada, enquanto todo o tempo você é miserável, digno de lástima, pobre, cego e nu. Mas deixe-me também proclamar a você as bênçãos de manter uma vida de oração secreta vibrante. Quando você consistentemente se encontra com Deus em particular, descobrirá que sua vida pública é transformada. A força que você ganha no lugar secreto o capacitará a ficar de pé na praça pública. A intimidade que você cultiva na oração transbordará em todos os relacionamentos. A sabedoria que você recebe de Deus sozinho o guiará através de cada decisão. A limpeza que você experimenta na confissão o manterá andando em santidade. A fé que você desenvolve através da oração respondida o encorajará para cada provação. Você se tornará como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não murcha. Tudo quanto você fizer prosperará porque suas raízes vão fundo no solo da comunhão com Deus. Além disso, sua vida secreta de oração será sua maior defesa contra a hipocrisia. É impossível manter uma pretensão diante de Deus quando você verdadeiramente ora em segredo. O próprio ato de fechar a porta e vir honestamente diante do Senhor arranca as máscaras que usamos para os outros. Deus vê através de cada fachada, penetra toda pretensão, conhece todo o motivo do coração. Quando nos ajoelhamos diante dele em particular, não podemos nos esconder atrás de nossa reputação ou nossas atividades religiosas. Ficamos expostos como realmente somos. E esta exposição, por mais dolorosa que possa ser, é a cura para a hipocrisia. Ela nos mantém honestos, nos mantém humildes, nos mantém dependentes da graça em vez de confiarmos em nossa própria justiça. O verdadeiro cristão, portanto, não é alguém que alcançou a perfeição sem pecado, ou que não tem lutas, ou que nunca falha. Pelo contrário, o verdadeiro cristão é alguém que regular, consistente, persistentemente se encontra com Deus em oração secreta, que confessa seus pecados e encontra perdão, que traz suas necessidades e recebe provisão, que busca o rosto de Deus e descobre seu favor, que comunga com o Eterno e é transformado por essa comunhão. Eles podem tropeçar e cair, mas sempre retornam ao lugar secreto. Podem vagar e se desviar, mas sempre voltam à oração. Podem ficar fracos e cansados, mas sempre encontram força renovada de joelhos diante de Deus. E aqui está o belo paradoxo. Quanto mais tempo você passa em segredo com Deus, mais genuinamente espiritual sua vida pública se torna. Mas não é uma espiritualidade calculada, projetada para impressionar os outros. Em vez disso, é o transbordamento natural de um coração que esteve com Jesus, uma vida que foi saturada em oração, uma alma que bebeu profundamente da fonte de água viva. As pessoas podem não conseguir identificar exatamente o que é diferente em você, mas sentirão que você tem algo que lhes falta, que você sabe algo que eles não sabem, que você tem acesso a uma fonte de paz, alegria e força que eles nunca alcançaram. E quando perguntarem sobre isso, você pode apontá-los não para sua própria bondade ou sabedoria ou força, mas para o Deus que você encontrou no lugar secreto, o Cristo que o transformou através da comunhão com Ele. Quero me dirigir àqueles que podem estar pensando, mas eu estou tão ocupado, tenho tantas responsabilidades, simplesmente não tenho tempo para períodos prolongados de oração secreta. Meu querido amigo, este é o próprio engano que destruirá sua alma se você o abraçar.
Você não tem tempo para não orar. Você não pode se dar ao luxo de negligenciar a comunhão com Deus. Tudo mais em sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, seu ministério, sua saúde, sua sanidade, depende de manter sua conexão com a fonte de toda a vida, força e sabedoria. Uma pessoa que está ocupada demais para orar está simplesmente ocupada demais. A solução não é trabalhar mais duro ou se tornar mais eficiente para que você possa, de alguma forma, espremer a oração em uma agenda já sobrecarregada. A solução é reconhecer que a oração não é uma atividade entre muitas, mas a fundação sobre a qual todas as outras atividades devem ser construídas. Considere Susanna Wesley, a mãe de John e Charles Wesley, que teve 19 filhos e viveu na pobreza e dificuldade, mas manteve sua prática de passar 2 horas cada dia em oração secreta. Quando perguntada como ela poderia possivelmente encontrar o tempo, ela explicou que simplesmente jogava seu avental sobre a cabeça e orava enquanto rodeada pelo caos de sua casa. Ela entendia que sua eficácia como mãe, como esposa, como cristã, dependia inteiramente de manter sua comunhão secreta com Deus, e então ela fez disso a prioridade inegociável de sua vida. E o fruto de sua vida de oração é visto nos filhos que ela criou, que viraram nações de cabeça para baixo por Cristo e acenderam fogos de avivamento que queimam até hoje. Ou considere os grandes homens e mulheres de fé ao longo da história da Igreja. Martinho Lutero que disse: "Tenho tanto a fazer hoje que passarei as primeiras 3 horas em oração." George Mueller, que nunca empreendeu nenhum empreendimento ministerial sem primeiro orar, até ter plena certeza de Deus. Hudson Taylor, que disse: "O sol nunca nasceu sobre a China sem me encontrar em oração." Amy Carmichael, que começava cada dia às 4 da manhã em oração e não prosseguia com seu trabalho entre crianças resgatadas até que ela tivesse primeiro se encontrado com Deus. Estas não eram pessoas com tempo livre ilimitado e sem responsabilidades. Eram pessoas que enfrentavam desafios incríveis, que carregavam fardos pesados, que tinham mais demandas em seu tempo do que a maioria de nós jamais saberá. Mas eles entendiam que a oração secreta não era opcional, não um luxo para aqueles com tempo de sobra, mas a base absolutamente essencial da vida cristã eficaz. E eu devo lhe dizer que se você negligenciar esta fundação, tudo o que você construir sobre sua vida acabará desmoronando. Você pode alcançar grandes coisas aos olhos dos homens. Pode construir ministérios impressionantes, acumular riqueza, ganhar fama, obter diplomas, ganhar convertidos, escrever livros, liderar organizações. Mas se não for construído sobre a fundação de oração secreta, se não fluir da comunhão íntima com Deus, não sobreviverá ao fogo do julgamento de Deus. Será revelado como madeira, feno e palha, em vez de ouro, prata e pedras preciosas. Será mostrado como obra de esforço humano e atividade religiosa, em vez do fruto do Espírito, fluindo de uma vida escondida com Cristo em Deus. Então, o que você fará com esta mensagem? Você a descartará como muito extrema, muito exigente, muito inconveniente para seu estilo de vida moderno? Você reconhecerá sua verdade, mas não fará nenhuma mudança em sua prática, adicionando isso à pilha de sermões que o convenceram temporariamente, mas não produziram transformação duradoura. Ou você responderá como Deus o chama a responder, com ação imediata, decisiva e de todo o coração. Você determinará, antes de deixar este momento, que estabelecerá ou renovará uma vida de oração secreta que se tornará a característica definidora de sua caminhada com Deus. Você reservará um tempo e lugar específico para se encontrar com Deus,
E manterá esse compromisso tão fielmente quanto manteria qualquer reunião importante, ou ainda mais fielmente, porque este é um encontro com o Rei dos Reis. A escolha é sua, mas as consequências são eternas. O lugar secreto de oração é onde verdadeiros cristãos são feitos e onde pretendentes religiosos são expostos. É onde o avivamento começa e onde o desvio termina. É onde a fraqueza se torna força e onde a escravidão se torna liberdade. É onde você descobre quem você realmente é e quem Deus realmente é. É a fornalha onde a escória é queimada e o ouro é refinado. É a oficina onde Cristo o molda à sua imagem. É o campo de batalha onde vitórias espirituais são ganhas antes de se manifestarem em circunstâncias visíveis. É o tesouro onde você acumula tesouros no céu que as traças não podem corromper e os ladrões não podem roubar. E deixe-me falar claramente sobre o que acontece naquele lugar secreto que o torna tão transformador. Todo grande movimento do Espírito de Deus ao longo da história nasceu em closets de oração. Antes do Pentecostes veio o cenáculo, antes do avivamento galês veio Evan Roberts chorando sozinho, antes de Jonathan Edwards ver multidões convertidas. Ele passou noites inteiras prostrado diante de Deus. O avivamento nunca veio a uma igreja sem oração. E tão certamente quanto o avivamento começa lá, o desvio termina lá. Quando um cristão errante retorna ao lugar secreto e cai de joelhos em arrependimento quebrantado, é lá que o Pai corre para encontrar o pródigo que retorna, onde a restauração começa, onde o amor é reacendido em uma chama ardente. Naquele lugar secreto, você traz suas fraquezas ao Deus que diz: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Você traz seus pecados dominantes, aquelas correntes que o mantiveram cativo. E lá você descobre que aquele a quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Quantos cristãos lutam com pecados que poderiam conquistar se apenas os levassem ao lugar secreto e lutassem em oração até que a vitória viesse? É também onde você descobre quem você realmente é. Não a imagem que projeta aos outros, mas seu verdadeiro eu, despido de pretensão. E simultaneamente você descobre quem Deus realmente é. Não a divindade distante que a religião retrata, mas o Pai amoroso que corre para encontrá-lo, o Salvador que morreu para redimi-lo, o Deus pessoal que o conhece pelo nome e canta sobre você com alegria. Não se contente com atividade religiosa que carece de vitalidade espiritual. Não se conforme com uma forma de piedade que nega seu poder. Não aceite um cristianismo que conhece sobre Deus, mas não conhece verdadeiramente a Deus. Você pode frequentar todos os cultos, participar de todos os programas, dar generosamente a todas as causas e ainda estar espiritualmente morto se não tiver vida secreta com Deus. Os fariseus faziam todas essas coisas. Eles dizimavam até suas especiarias, faziam longas orações públicas, usavam sua religião como um distintivo. No entanto, Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Em vez disso, busque-o no lugar secreto. Busque seu rosto quando ninguém mais está olhando, quando não há reconhecimento a ser ganho. Derrame seu coração diante dele, quando não há audiência para impressionar. Confesse seus pecados sem reter nada. Nomeie-os especificamente. Reconheça-os honestamente. Arrependa-se completamente e então receba o perdão que ele oferece livremente. Traga suas necessidades com ousada confiança, lembrando que você não vem como um mendigo esperando por migalhas, mas como uma criança amada se aproximando de um pai generoso. Traga suas situações impossíveis, seus desafios avassaladores. Traga as necessidades que nenhum humano pode suprir ao Deus para quem nada é impossível.
Comunique com Ele até que sua alma esteja satisfeita com sua presença, até que você possa dizer com o salmista: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Comunique até que as coisas que costumavam satisfazê-lo percam seu apelo, até que os ídolos que o cativavam soltem seu controle, até que suas afeições divididas se tornem totalmente fixadas nele. E você descobrirá o que todo verdadeiro cristão, ao longo da história, descobriu: que um dia em seus átrios, uma hora em sua presença, um momento de verdadeira comunhão com o Deus vivo, vale mais do que 1000 anos de qualquer outra coisa que este mundo tenha a oferecer. A porta está aberta. Ela está aberta desde que Cristo morreu, e o véu do templo foi rasgado em 2, significando que o caminho para o Santo dos Santos está agora aberto para todos que vêm através dele. O convite se estende, não a poucos privilegiados, mas a quem quiser. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, disse Jesus. O Deus que procura verdadeiros adoradores espera para se encontrar com você no lugar secreto. Ele não é relutante ou distante. Ele espera por você como um pai observando a estrada por seu filho pródigo. Você virá. Você se levantará e determinará que estabelecerá ou renovará uma vida de oração secreta, começando hoje. Você reservará um tempo e lugar específico, não intenções vagas, mas um compromisso real de se encontrar com Deus em uma hora definida. Você guardará esse compromisso mais cuidadosamente do que qualquer reunião terrena? Você retornará, se você se afastou, voltará àquele closet que negligenciou, àquele altar que abandonou? Você se humilhará e confessará que tem estado ocupado demais para Deus, que priorizou tudo o mais acima da comunhão com Ele? Você fará da vida secreta de oração a fundação, o centro e a alegria de sua caminhada cristã? Não um complemento ou extra-opcional, mas a própria fundação sobre a qual tudo o mais é construído? Não uma atividade periférica, mas o centro do qual tudo o mais flui? Não um dever ao qual você se arrasta, mas uma alegria para a qual você corre. A diferença entre profissão religiosa e posse espiritual, entre fé falsa e genuína, entre morte e vida, pode muito bem depender da sua resposta a esta pergunta. Mostre-me sua vida secreta de oração, e eu lhe mostrarei sua condição espiritual. Mostre-me como você ora quando ninguém mais está olhando, e eu lhe direi se você está verdadeiramente nascido de novo ou apenas fingindo religião. Que Deus lhe conceda a graça de escolher sabiamente e que você descubra no lugar secreto o que nunca encontrou em nenhum outro lugar. O Deus vivo que o ama, salva-o, transforma-o e satisfaz os anseios mais profundos de sua alma imortal. Que você encontre a pérola de grande valor pela qual vale a pena vender tudo o mais. E que você emerja daquele lugar secreto radiante com a glória de Deus, mudado pela comunhão com Ele, fortalecido pela força extraída de sua presença, pronto para viver não pelo aplauso dos homens, mas pela aprovação de Deus. Esta é minha oração por você. Este é meu apelo a você. Agora você deve decidir o que fará com isso. A escolha é sua, mas as consequências são eternas. Escolha a vida. Escolha Cristo. Escolha o lugar secreto onde você deixa de ser uma pessoa religiosa e se torna verdadeira e finalmente um cristão.